Ó, questão 14 é assim, ó, certo capital foi aplicado em regime de juros compostos. Nos 4 primeiros meses, há uma taxa de 1%, nos 4 meses seguintes, há uma taxa de 2%. Beleza, galera, veja. Então, juros compostos, só para a gente lembrar. O que é que ele muda? Ele tem um crescimento em relação ao último valor. Então, o que ele acaba aumentando em cada mês, não necessariamente é o mesmo. Então, o que eu vou ter aí, em uma situação dessa, né, é que ele aumenta em cima do último valor. Essa é a característica principal dos juros compostos, né? Então, diferente dos juros simples, que é em relação ao primeiro, e aí o que ele aumenta mês a mês seria a mesma coisa. Então, os juros simples têm uma descrição como uma função do primeiro grau, e no caso de uma PA. Já os juros compostos têm uma descrição exponencial, que se encaixa com a PG. Beleza? Então, pessoal, como é que eu vou fazer essa questão? Imagina um comecinho aqui da questão comigo, ó. Eu tenho um valor que eu não conheço, X. Quando a gente diz que ele aumentou em 1%, né, então a gente tinha 1% é 1,01, porque foi 100% mais 1%, ficou 101, e quando a gente coloca em forma inteira, é 1,01. Então, inteira não, né? Mas a gente coloca em uma forma decimal. Então, qual é o detalhe aqui, pessoal? Ele sofreu 4 aumentos assim. Eu nem vou usar tanto a fórmula aqui, eu vou fazer uma descrição mais por realmente pelos conceitos de juros compostos. Então, o valor que ele aumentou, ele multiplicou por 1,01. Só que isso ocorreu durante quanto tempo? 4 vezes. Então, foram 4 multiplicações por 1,01. Então, eu posso dizer que é 1,01 elevado à quarta. Beleza? E desse valor que ele fica, ele agora aumenta em quanto, pessoal? Ele aumenta, ele multiplica por 1,02. Então, feito em 4 meses de novo. E ele vai chegar em 65.536. Então, foi o que eu já falei para vocês. Veja, quando eu tenho um aumento, uma redução, né? Então, de forma geral, um aumento ou uma redução. A gente não vai colocar o que ele está variando. A gente coloca o que ele fica. Porque todos os dados, todas as informações que a gente está colocando dentre eles são os valores que tem, não que eles estão variando. Então, se eu tivesse, por exemplo, analisando, esse último valor é o valor que ele ficou. Então, tudo que eu for colocar aqui tem que ser também o que ele ficou, certo? Então, vê isso que vai acontecer, ó. Então, eu tenho que multiplicar por 1,01 elevado à quarta e 1,02 elevado à quarta. E isso vai ter que ser igual a 65.536. Ele fala aqui pra gente, ó, quanto é o valor desse cara. Esse cara vale quanto? 2 elevado a 16. E aí eu vou usar uma propriedade, que é quando a gente tem os mesmos expoentes, a gente pode fazer o produto das bases. Então eu posso escrever assim, ó, 1,01 vezes 1,02, tudo isso elevado à quarta. Beleza? Então, galera, quando a gente faz isso, opa, subi muito. Eu posso até resolver essa multiplicação logo aqui, né? Então, se a gente quisesse resolver essa multiplicação aqui dentro, a gente pode. Então, nessa multiplicação ia ficar 1,0302 elevado à quarta e 2 elevado a 16. Outra informação importante que a gente precisa estar atento, ó, com as alternativas, vai jogando com elas. Então, ele quer deixar com o expoente 8. Então, primeira coisa, vamos isolar esse x aqui. O x vai ser igual a 2 elevado a 16 e 1,0302 elevado à quarta, tá certo? Então, pensa assim comigo. Veja, tem como eu escrever esse valor que a gente tem aí de 2 elevado a 16 de outra forma, né? E principalmente tentando colocar o expoente à quarta? Tem. Eu posso dizer que é 2 elevado à quarta e tudo isso elevado à quarta. É o que a gente chama de potência da potência, tá certo? E vai ficar assim, ó.
Aí agora, com o mesmo princípio que a gente fez da multiplicação, a gente vai fazer para divisão. Os dois estão com o mesmo expoente à quarta. Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou dizer que 2 à quarta, 1,0302, tudo isso elevado à quarta. 2 elevado à quarta, a gente sabe que é 16. Então ficaria 16 sobre 1,302, 0302, né? Elevado à quarta. Aí, pessoal, qual é o detalhe agora que a gente tem que ficar atento? Se eu dividisse 16 por 1,0302, a gente vai chegar. Opa, cadê? Tá aqui. Vai chegar em 15,53. Aí, isso ainda está elevado à quarta. Só que a gente tinha visto que o expoente que a gente tem que ter é a oitava. Então, eu tenho que pensar em reescrever o número 4 de uma maneira que ele tenha o 8 ali. Como assim? Se eu escrevo 3, como é que eu posso escrever o 9? Eu posso dizer que é 9 dividido por 3. Como é que eu posso escrever o número 18? Eu posso dizer que 3 vezes 6 é 18. E aí aqui embaixo teria que ser quanto para voltar por 3? 6. Então, para o 4, o que é que eu vou pensar? É como se fosse 4 sobre 1, ó, galera. Se eu dobrasse, viraria 8 sobre 2. Esse valor não é o mesmo número que esse? Então, esse cara, eu vou poder reescrever ele assim, ó. 8 sobre 2. Tranquilo? Aí, se é 8 sobre 2, o que é que a gente vai poder fazer, ó? Quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Então, ó, quem está na sombra, né, o 2, ele vai para o sol, ó. E quem está no sol vai para a sombra. Beleza? E aí, pessoal, o que é que vai acontecer? Né, você pode colocar tanto ele aqui, né? Eu acho que para a gente, quando for interpretar, vai ficar melhor colocar ele aqui fora. Então, o que é que vai acontecer agora? Quando eu tirasse a raiz quadrada desse cara aqui dentro, a gente vai chegar em aproximadamente 3,94 e tudo isso vai estar elevado a quanto? A 8. E aí agora a gente tem resposta, ó. A resposta da gente foi uma questão mais complicada, né? Vai ser aproximadamente a letra E de escola. Tranquilo? Mas uma questão muito mais complicada, né? Por algumas etapas que a gente tem que fazer, né? Então, o que ele podia ajudar a gente aqui, né, com as alternativas, com as alternativas não, com os valores, são nessas divisões, né? Se ele entregasse as divisões da gente, para a gente, facilitaria muito o processo. E aí a gente teria que facilitar um pouco esse cálculo, porque são valores aproximados, né? Então, vê que mesmo assim deu um valor um pouquinho distante da resposta, mas não tem problema, certo? Então, gabarito aí na letra E de escola.